começando por algumas dessas reações que, de forma resumida, estão demonstradas aqui. Partindo aqui da glicose. Lembrando, a gente segue uma ordem didática, mas não pensem que isso é tão sequencial dessa forma. Enquanto isso aqui está acontecendo, a mitocôndria está trabalhando lá também, certo? A beta-oxidação está acontecendo também, mas a gente foca em etapas para depois juntar tudo, né? Infelizmente, eu não tenho como explicar tudo de uma vez, eu tento integrar o máximo possível. Mas vamos lá. A gente já sabe de onde essa glicose vem, a gente já sabe onde é que esse glicogênio vem, onde é que ele está, né? Então, o que é que vai acontecer com eles? Rapidamente existe uma enzima de alta atividade, ela tem uma baixa afinidade, uma altíssima capacidade, ela dificilmente ela se satura, que é a hexoquinase. Olha o nome, quinase. Quinase envolve o quê? Ela vai fosforilar alguém. No caso, quem é o substrato dela? Glicose 6-fosfato. Então, essa fosforilação da glicose gera o quê? Gera a glicose 6-fosfato. Hexo é o quê? De 6. Vocês nunca mais esquecerem, ó. Hexoquinase. Isso é importante até para a gente entender lá no final do nosso curso como é que a célula beta, olha que interessante, como é que a célula beta pancreática consegue responder às oscilações de glicose no sangue. Tem a ver com a capacidade dessa enzimazinha aqui, porque é essa enzima que converte glicose em glicose 6-fosfato. Guardem essa informação, vai ser muito importante daqui a 5 aulas, eu acho, mas vai ser importante, ok? E se eu estou falando de uma quinase, se ela fosforilou alguém, ela usou um fosfato para isso, né? Fosforilar é o quê? É ganhar um fosfato à força. De onde veio esse fosfato? Daqui, gente, do ATP. Ah, peraí, então você quer dizer que no processo que vai terminar com a síntese de ATP, eu já começo quebrando um ATP? Sim, é como se eu estivesse investindo na bolsa para depois retirar mais dinheiro, né? E eu invisto um ATP para esse processo começar. É por isso que fosfocreatina é importante, porque esse ATP tem que vir de algum lugar. Por isso que tem que existir algum ATP nessa célula, senão a glicólise nem inicia, já que eu preciso tirar um fosfato desse ATP para gerar glicose 6-fosfato. Mas continuando, senão eu fico a aula todinha só nessa reação aqui. A glicose 6-fosfato, então, vai sofrer uma reação de uma isomerase, que é a enzima que, explicando a grosso modo, ela troca o carbono de um lugar, né, formando o quê? Uma frutose 6-fosfato, que é substrato para a fosfofrutoquinase, a PFK, uma importantíssima enzima que é reguladora da taxa de glicólise. Alguns hormônios, que eu vou falar mais em outras aulas, né, quando eu disser que um hormônio estimula a atividade da PFK, estimula a atividade da fosfofrutoquinase, é essa enzima aqui. Se eu estimulo a atividade dela, a taxa de conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6 fosfato aumenta. Então, eu estou aumentando a taxa de quê? De glicólise. Eu estou aumentando o metabolismo. Vocês acham que essa enzima é estimulada pelo hormônio da tireoide? É estimulada pelo glucagon? Pode ser. É estimulada pelas catecolaminas? Pode ser. Tudo que estimula o metabolismo. Ok? Agora depende das situações que a gente vai ver quando chegar no momento correto. Novamente, é uma quinase, envolve fosforilação. Fosforilação tem que ter alguém recebendo fosfato. Esse fosfato vem da onde? De novo, de um ATP. Eu já tenho o consumo aqui da segunda molécula de ATP. Eu já investi 2 moléculas de ATP. Esse ATP tem que estar vindo de algum lugar, né? Então, essa célula tem que ter ATP para produzir mais ATP. Ela não sintetiza ATP do nada. Depois que é formado frutose 1,6 fosfato, acontecem duas reações em cadeias, elas acontecem meio que ao mesmo tempo, que é a da uma aldolase, que transforma essa frutose em uma triose fosfato, que é uma triose, que é esse fosfato de dihidrooxiacetona, que é substrato para a triose fosfato isomerase. O que é que uma isomerase faz?
pega um substrato, que é o fosfato de dihidroxiacetona, transforma ele em 2, porque ele tem carbono suficiente para quê? Para dobrar de uma molécula, vira 2. Então, a partir daqui, a partir da reação, da quinta reação, toda essa via aqui se duplica. Então, já começou a compensar eu ter consumido 2 moléculas de ATP, né? Porque eu consumi 2, mas a partir daqui tudo que acontecer já vai ser em dobro. Então, eu já começo a ter proveito disso. Gerando o quê? No momento em que ela se duplica, ela gera 2 o quê? 2, 3 fosfogliceraldeído. O fosfogliceraldeído é substrato dessa enzima aqui, da gliceraldeído 3 fosfato, olha o nome, desidrogenase. Eu já falei o que é que uma desidrogenase faz. Uma desidrogenase, ela disponibiliza, digamos, eu não gosto de falar retirar, que não é bem retirar, ela disponibiliza um hidrogênio da composição química desse 3-fosfogliceraldeído. Esse hidrogênio carrega com ele o que, gente? Carrega um elétron. Quem é que vai pegar esse hidrogênio carregando esse elétron? Aquele transportadorzinho de elétron que a gente falou para vocês, o NAD. O NAD recebe esse elétron e vai levar para a cadeia transportadora de elétrons. Então, é na conversão 6, na atividade 6, que é na conversão do fosfogliceraldeído em difosfoglicerato, é nessa conversão aqui que acontece a liberação de um elétron que via NAD já vai ser transportado para a cadeia transportadora de elétrons, ok? Esse difosfoglicerato, então, é muito importante também, além dele ser o resultado da retirada desse elétron que vai ser transportado, ele é substrato da fosfoglicerato-quinase. Essa quinase aqui já é diferente. Ela não vai mais retirar o fosfato de um ATP. Por que, gente? Eu não preciso, por que eu não preciso mais tirar um fosfato de um ATP, já que ela também é uma quinase? O substrato dela já tem o fosfato. E tem 2, inclusive. Ela é um difosfoglicerato. É aqui que aqueles 2 fosfatos retirados das 2 moléculas de ATPs começam a render. Porque aqui eu não preciso mais de um ATP novo para retirar fosfato. Eu já posso retirar do difosfoglicerato. Para fosforilar quem? Para fosforilar o 3-fosfoglicerato. É o que faz a fosfoglicerato quinase. E sobra um fosfato ainda. E esse fosfato que sobra vai ser utilizado para fosforilar quem? Para fosforilar o ADP, sintetizando aqui uma molécula de ATP. É aqui que o investimento começa a se pagar, porque isso aqui está acontecendo em dobro. Então eu já pago aqui as 2 moléculas de ATPs que foram consumidas. E esse ácido fosfoglicerato, ele é convertido em outro tipo de fosfoglicerato, pela fosfoglicerato mutase, que muda o carbono de lugar também, que é substrato para enolase, que desidrata ele e transforma ele em fosfoenolpiruvato, um substrato muito importante para a gente entender os processos de gliconeogênese hepática também. Guarda esse nome, fosfoenolpiruvato, que é a partir do fosfoenolpiruvato que é gerado quem? Olha esse nomezinho. Ele é um fosfoenolpiruvato. O que é que vai acontecer aqui? Esse fosfo vem de quê, gente? De fosfato. Vocês já acham que aqui na reação 10 vai acontecer o quê? Vai acontecer a ação de quem? Da piruvato quinase. A piruvato quinase, que é uma quinase, ou seja, ela fosforila alguém, para fosforilar alguém, ela precisa de um fosfato. Esse fosfato vem da onde? Do fosfoenolpiruvato, que tem 2, na verdade, né? Que vai ser utilizado para quê? Para formar mais um ATP. Lembrando que aqui é tudo em dobro, então aqui finalmente rendeu 2 ATPs. Aqui em cima eu paguei os 2 ATPs investidos e aqui rendeu 2 moléculas de ATP. E esse é o rendimento da fase anaeróbia da glicólise. A glicose anaeróbia, ela tem a capacidade de sintetizar 2 moléculas de ATP, sendo que ela não faz só isso. Muito importante é o quê? Além das 2 moléculas de ATP, ela libera 2 NADHs, ou seja, ela libera elétrons
de alto potencial energético para a cadeia transportadora de elétrons também. Além desse resultado aqui da última reação, da reação 10, ser um importante substrato que é o piruvato. Por que o piruvato é importante, gente? A partir daqui, todas as reações que se seguem a partir da conversão do piruvato envolve as reações mitocondriais, ou seja, envolve oxigênio em alguma etapa, porque é necessário oxigênio lá na cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, as reações que aproveitam o piruvato, que é resultado da glicólise, as reações que aproveitam ele, são limitadas. São limitadas por quem? Pelo oxigênio. Se tem muito oxigênio disponível, então a mitocôndria consegue aproveitar muito piruvato para entrar no ciclo do ácido cítrico e continuar a fase aeróbia. Se esse oxigênio não tem tanto assim, ele limita isso. À medida que o oxigênio vai sendo consumido, o aproveitamento desse piruvato para os processos aeróbios começam a ser diminuídos também. Isso é proporcional. O oxigênio limita isso aqui. E isso é uma situação crítica. Por quê, gente? O piruvato é quem está delimitando essa fase aqui. E esse processo não pode parar. Porque se parar isso aqui, eu estou ocupando quem? Transportadores de elétrons importantes. Esses elétrons têm que ir para algum lugar. Além do que, esse piruvato, para ele não se acumular, ele sofre atividade da desidrogenase lática. Lembrem do nome, ó, desidrogenase. Já uma dica para vocês entenderem o que é que essa enzima faz. Né? Ela é uma desidrogenase e ela é uma desidrogenase lática, ou seja, no processo que ela retira hidrogênio, que ela disponibiliza esse hidrogênio, ela forma o que sobra, né, desse piruvato, quando ele perde esse hidrogênio, o que é que sobra? É uma molécula que a gente chama de lactato. E a gente vai continuar essa história aqui antes de partir para a mitocôndria, ok? Qual a importância desse intercâmbio piruvato-lactato? Não deixar a glicólise parar aqui no piruvato. Vamos supor uma situação em que a demanda por ATP continua, ela é constante. E, além dela ser constante, ela exigiu muito ATP de uma vez só, e ela continua exigindo muito ATP de uma vez só. A fase aeróbia é limitada pela concentração, pela disponibilidade de oxigênio, que é limitado. É limitado por quem, gente? Pela nossa respiração e pelo transporte de oxigênio. É limitado. Então, no momento em que o oxigênio começa a ficar mais escasso, começa a haver o acúmulo de piruvato. E esse piruvato não pode parar aqui, esse processo. Então, ele rapidamente é convertido em lactato, nesse processo que está sendo demonstrado aqui embaixo. O que é que a desidrogenase lática proporciona? O piruvato, ele permite com que o NAD se regenere. Como? Essa desidrogenase aqui, ela retira o hidrogênio do NAD, ela permite com que o NAD libere esse hidrogênio, que reage com aquele piruvato, gerando o lactato. E esse hidrogênio, e esse NAD, que liberou esse hidrogênio aqui, ele está pronto, então, já que ele não está mais carregando hidrogênio, ele não está mais ocupado com elétron, e a função dele é carregar elétron, né? Ele é regenerado, ou seja, ele pode voltar lá para a glicólise, para aquelas reações que tem outras desidrogenases, ele pode voltar para lá e carregar novos elétrons para tentar levar para a cadeia transportadora de elétrons, se a concentração de oxigênio, que é limitadora da cadeia transportadora de elétrons, permitir. Se não, isso aqui vai continuar. Piruvato vai receber mais hidrogênio, gerando lactato, liberando NAD, que volta lá, pega mais elétrons e continua nesse ciclo que é limitado. Por que ele é limitado, gente? Porque o lactato também não pode se acumular. Lactato se acumulando, ele pode reagir com água e com outros elementos que formam o ácido lático, que é tóxico. Porém, o lactato ele não é inimigo. Ele funciona justamente para permitir com que a glicólise não pare, o que seria muito pior, né?
com que ele permite essa regeneração do transportador de elétrons. Além disso, o lactato, existe um ciclo chamado ciclo de Cori, em que o lactato ele pode ser transportado via, via porta hepática lá para o fígado, e o fígado tem enzimas capazes de aproveitar esse lactato para sintetizar glicose, no processo que a gente chama de quê? De gliconeogênese. Olha que interessante. A gliconeogênese é meramente o contrário da glicólise? Não, e a gente vai ver isso agora. Esse é o momento que eu acho oportuno para a gente entender, apesar da gente estar falando de quebra, né, de catabolismo, nesse momento aqui eu acho importante a gente fazer esse parêntese e eu explicar para vocês o que é a gliconeogênese, já que aqui apareceu um importante substrato para a gliconeogênese hepática, que é o lactato. O que acontece? A atividade da desidrogenase lática, que é quem permite o piruvato ser convertido em lactato, é uma ação reversível, né? Porém, ela ser reversível só é proveitoso lá no fígado, que é quem tem as enzimas que pode aproveitar esse piruvato para seguir o sentido inverso dessas reações químicas, né? Se não tiver essas enzimas para reverter o sentido das reações, não adianta a conversão do piruvato em lactato ser revestido em lactato de volta a piruvato. Então, essa reversibilidade aqui é importante na função hepática. E o que é que acontece lá no fígado? Esse piruvato, esse lactato que volta, que vai lá para o fígado, é convertido de volta em piruvato. Esse piruvato, então, ele vai ser aproveitado pelo fígado e ele é o principal, na verdade, o estimulador da gliconeogênese, o piruvato. Inclusive, no laboratório, quando a gente quer avaliar a capacidade de gliconeogênese de algum animal, a gente dá o que para ele? O que é que a gente injeta? Piruvato. Porque o piruvato é o substrato da gliconeogênese. Acontece que lactato pode ser convertido em piruvato. Esse piruvato, então, ele vai ser convertido em quê? Em oxaloacetato. Essa conversão, ela consome ATP, então a gliconeogênese é dispendiosa em termos de energia. Por quê, gente? Eu comecei hoje falando para vocês que processos anabólicos consomem energia para gerar um estoque de armazenamento energético, né? Ele pega a energia do ATP para armazenar em alguma outra molécula. É aqui que isso acontece. Ó. Ele quebra esse ATP aqui para formar o oxaloacetato. Quem faz isso é a piruvato carboxilase. A oxaloacetase, então, é convertida em fosfoenol piruvato. Lembra que eu falei para vocês guardarem esse nome, que ele é muito importante, fosfoenol piruvato, que é substrato de uma outra enzima, apelidada de PEPCK, que talvez seja a principal enzima reguladora da gliconeogênese. O oxaloacetato é convertido em fosfenol piruvato pela atividade de quem? Da PEP-carboxiquinase, ou prazer PEPCK, que também precisa da quebra de uma ligação uma ligação de um grupo fosfato de alta energia também para isso acontecer. Mas no caso dela, ela consegue quebrar GTP e não necessariamente o ATP. Gente, esse P aqui do GTP é fosfato também. Então, é liberada a energia dessa ligação e por isso que muitas vias que estimulam a PEPCK, elas partem da sinalização via GDP, que é um segundo mensageiro. Lembra da nossa primeira aula? Participa das vias de alguns segundos mensageiros também. Então, destacando com mais detalhes como esse processo se inicia, como essa conversão, porque algumas partes delas é dentro da mitocôndria e outras é no citoplasma, né? Aquele lactato que chega nesse hepatócito, nessa célula do fígado, via sistema porta-hepático, ele pode ter duas possibilidades, bastante eficazes, porque o fígado tem muito dessas enzimas aqui. Só o fígado tem, na verdade. Algumas células do rins também tem, mas principalmente aqui do fígado. Esse lactato pode ser convertido em piruvato pela lactato desidrogenase, naquela reação reversível, né, que eu falei para vocês que só é interessante, essa reversibilidade só interessa ao hepatócito. Esse piruvato, então,
O piruvato é o substrato que entra na mitocôndria, inclusive a gente parou aqui, né? A gente parou nele, porque é ele que dá entrada na mitocôndria, sendo que no fígado existe a piruvato carboxilase, que é capaz de, através da reação com o CO2, converter o piruvato em oxaloacetato. Oxaloacetato é convertido pela PEP-carboxiquinase mitocondrial em fosfoenol piruvato, aqui dentro da mitocôndria. E somente o fosfoenol piruvato consegue sair da mitocôndria e ir para o citoplasma. E lá no citoplasma ele vai virar glicose em algum momento. Esse mesmo piruvato, ele também pode ser convertido em malato, porque depois do oxaloacetato existe outra enzima também, que é a malato desidrogenase mitocondrial, que consegue converter esse oxaloacetato em malato. Esse oxaloacetato ele, ele recebe um hidrogênio de um NAD, daqui a importância também do transporte mitocondrial hepático de elétrons para gliconeogênese. Isso aqui só acontece se essa mitocôndria estiver com oxigênio para poder a cadeia transportadora de elétrons permitir esse transporte, e é o malato que vai para o citoplasma dessa célula. Acontece que lá no citoplasma ele vai ser reconvertido em oxaloacetato. Olha que interessante, o oxaloacetato tem que virar malato para sair da mitocôndria, e o malato volta a ser oxalacetato na mitocôndria, porque existe uma outra malato desidrogenase, que agora é a malato desidrogenase citosólica, que converte o malato através de uma ação de desidrogenase também, através da disponibilidade desse hidrogênio para o NADH, que recebe esse hidrogênio que foi retirado pela desidrogenase, e o que sobra é a molécula que vai ser chamada de oxaloacetato, que é o substrato da PEPCK, da PEP-carboxoquinase aqui citosólica. Ele é convertido por ela em que? Então, ela é uma carboxiquinase, né? Ela gera essa reação com o CO2, gerando o fosfoenol piruvato. Então, tenho duas vias aqui para gerar fosfoenol piruvato. E por que o fosfoenol piruvato é tão importante, gente? A gente acabou de ver que foi o fosfenol piruvato que gerou o piruvato. Foi o fosfenol piruvato que teve aquele processo de fosforilação que sintetizou a molécula de ATP e gerou piruvato. Sendo que aqui o piruvato está gerando o fosfenol piruvato, está permitindo com que o sentido se inverta. Porém, as reações que acontecerão a seguir não é exatamente somente o contrário da glicólise, não, porque envolve outras reações, envolve outras enzimas. Eu vou destacar algumas delas, como principalmente o bifosfoglicerato, quando ele vai ser convertido de volta a gliceraldeído 3-fosfato. Isso aqui a gente falou lá nas reações de glicólise, quando ele é convertido em bifosfoglicerato. E o gliceraldeído 3-fosfato, ele é convertido de volta em frutose 1,6-bifosfato pela dihidroxiacetona fosfato, aquela mesma enzima. Acontece que essa reação aqui, ela tem os dois sentidos, ela é reversível, porém, a partir daqui, não é mais essa reação aqui, ela não é uma reação reversível mais, ó. Ela é uma reação unidirecional. Não é somente o contrário dessa reação aqui que a gente já viu na glicólise, não. Quando a fosfofrutoquinase pegou o fosfato do ATP e transformou a frutose 6-fosfato em frutose bifosfato, não. Aqui é uma outra enzima, uma importantíssima enzima reguladora da gliconeogênese hepática, que é a frutose bifosfatase. O que é que uma fosfatase faz, gente? Ela desfosforila. Uma frutose bifosfato, quando ela é desfosforilada pela bifosfatase, ela perde um fosfato e ela vira o quê? Frutose 6-fosfato. A reação que transformou glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato é reversível. Então, essa frutose 6-fosfato rapidamente é convertida de volta em glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato, de onde veio a glicose 6-fosfato, gente? Quando a gente estava lá na glicólise, foi a resultado da atividade da hexoquinase. Lembra que foi a primeira reação? A glicose 6-fosfato, ela pode ser convertida em glicose. Por quem?
pela glicose 6-fosfatase. O que é que uma fosfatase faz? Retira o fosfato, desfosforila. Glicose 6-fosfato, perdendo fosfato, resulta em quê? Nada mais, nada menos, prazer, glicose. Então, essa é a historiazinha bem bonita de como o fígado consegue sintetizar glicose. Mas, na verdade, não é meramente sintetizar glicose como a planta sintetiza glicose, né? Aqui ele não está sintetizando glicose, ele está sintetizando glicose de novo, do latim de novo. Por quê? Ele só é capaz de sintetizar essa glicose se em algum momento alguma glicose inicial tiver sido quebrada, tiver sido metabolizada e resultar em algum substrato que o fígado possa aproveitar para quê? Para sintetizar a glicose de novo. Por isso que a gente chama esse processo de gliconeogênese. Tranquilo? Então a gente já viu a glicólise chegando até aqui no piruvato. A gente já viu como a entrada do piruvato na mitocôndria, dando início ao ciclo do ácido cítrico, é limitado pela concentração de oxigênio, né? A gente viu como isso limita esse processo, como esse piruvato, devido a essa limitação, pode ser convertido em lactato, e devido a isso a gente precisou falar do processo de gliconeogênese, que pode aproveitar esse lactato para sintetizar a glicose de novo, por isso que a gente chama de gliconeogênese. E essa glicose, gente, ela vai para onde? O fígado sintetiza essa glicose vai para a corrente sanguínea para realimentar isso aqui, porque ela está acabando. E lembra que eu falei para vocês no início da aula de hoje que quem é que depende quase que exclusivamente da glicose no sangue para não falhar? Sistema nervoso central. Por isso que numa situação em que glicemia cai drasticamente, tem que se ativar a gliconeogênese. E quem é que ativa a gliconeogênese? Catecolaminas, glucagon, cortisol. É isso que a gente vai falar mais na frente. Por quê? Eles precisam estimular esse processo de aproveitamento, inclusive do lactato, para gerar glicose de novo, para essa glicose ir para a corrente sanguínea e o sistema nervoso central não falhar, não entrar em colapso. Sendo que a gliconeogênese não utiliza só lactato, não, gente. Eu dei um exemplo, eu dei esse exemplo agora porque a gente chegou no lactato, né? Mas a gliconeogênese também aproveita aminoácidos, também aproveita glicerol, ok? A gente vai falar nos momentos oportunos de como ele pode aproveitar também o glicerol e como ele pode aproveitar os aminoácidos. Mas a via mais interessante, mais completa, é partindo do lactato, que o lactato vira piruvato, então a gente vê a via gliconeogênica inteira, ok? Então, continuando de onde a gente parou, entre aspas, né? A partir do piruvato, então, pode acontecer de conversões que dão entrada no ciclo do ácido cítrico, já na fase mitocondrial do processo. E é aqui que acontece, de fato, a fosforilação oxidativa, que é dividido em duas fases. Uma fase aproveita o piruvato proveniente da glicólise, então a gente já viu isso até aqui, e esse piruvato proveniente da glicólise é convertido em acetilcoenzima A, então aqui tem que ver o recrutamento de uma coenzima, que é a coenzima A, que entra nesse processo de conversão do piruvato em acetil, que se junta com a enzima A, e o acetil-CoA é o primeiro substrato do ciclo que dá entrada ao ciclo do ácido cítrico. Como eu falei para vocês, qual é a grande importância do ciclo do ácido cítrico? É disponibilizar hidrogênios que vão ser carregados pelos NADs, que é o transportador de hidrogênio. Aqui entra um outro carregador também, que é o FAD, a gente vai falar dele também. Esses carregadores, só recapitulando, eles têm uma alta capacidade o quê? De se reduzirem. Eles se reduzirem quando? Quando eles ganham esse elétron aqui proveniente desse hidrogênio, eles se reduzem. Quando eles se reduzem, eles estão transportando esse hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons, transportando esse elétron, desculpa.
Esse ciclo do ácido cítrico, ele gera muito elétron que pode ser transportado para a cadeia transportadora de elétrons. Então, ele gera uma grande quantidade de enzimas reduzidas. Então, são enzimas reduzidas, né? São os NADs que receberam esses elétrons, que aqui, nesse caso, funcionam como moléculas carregadoras. A gente já viu como é que isso funciona. Transportando esse hidrogênio até a cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons é a fase 2 da fosforilação oxidativa. Lembrando que tem um ponto aqui que a gente vai ver do ciclo do ácido cítrico que já gera, já produz uma molécula de ATP, já consegue sintetizar um ATP também, ok? E a fase 2, a cadeia transportadora de elétrons, é onde complexos são grandes proteínas, né, são complexos proteicos reduzidos. Se eles são reduzidos, gente, significa o quê? Pensem naqueles conceitos de oxidação, redução. Se eles são reduzidos, quer dizer que eles receberam os elétrons de alguém. Pensem no nome, cadeia transportadora de elétrons. Ela transporta elétron. Para transportar elétron, esse elétron tem que vir de algum lugar. De onde ele vem, a gente já sabe. Quem leva, a gente já sabe também. Então, esses complexos proteicos se reduzem. Se reduzem significa o quê? Eles recebem esses elétrons e são esses complexos, que eles chamam de complexos reduzidos de coenzima, se tornam oxidados ao longo do processo de fosforilação oxidativa. Quando isso acontece, essa alternância entre reduzido e oxidado, não se preocupe que a gente vai ver isso aqui com detalhes, é o que permite com que esses elétrons sejam transportados adiante e esse transporte de elétrons gera o que, gente? Um gradiente eletroquímico. Por isso que a gente começou a aula falando dele, que vai ser convertido em força motriz, e essa força motriz vai ser necessária para o quê? Para fosforilar o ADP, para juntar o ADP a fosfato, sintetizando ATP. Então, é disso aqui que a gente vai falar a seguir. Começando pela fase 1. A gente vai ver o ciclo de Krebs hoje, né? O ciclo do ácido cítrico hoje, e a gente finaliza por hoje, depois dessa parte aqui que tem um bocadinho de coisa. Primeiro, para dar entrada no ciclo, o piruvato precisa ser convertido em acetil coenzima A. Quem faz isso é uma desidrogenase, é uma piruvato desidrogenase. Desidrogenase a gente já sabe o que é que faz, né? Então, o hidrogênio disponibilizado aqui vai ser carregado já, ó, já tem o primeiro NAD que já leva esse hidrogênio aqui, já é o primeiro transporte de elétrons que a gente já vê acontecendo na conversão do piruvato em acetil-CoA. Acetil-CoA dá início ao processo de várias conversões de um intermediário em outro. Em algumas dessas reações de conversões, a gente vai ter liberação de mais elétrons. Aqui é importante a gente detalhar a conversão desse piruvato em acetilcoenzima A, para a gente não achar que é mágica, né? Como é que isso é possível? O piruvato, ou ácido pirúvico, ele ainda está, gente, no citoplasma. Na verdade, ele está já coladinho ali na membrana externa da mitocôndria. Ele já está querendo entrar, mas ele não entra ainda na mitocôndria. Ele sofre uma descarboxilação. Quando ele perde um CO2, sobra o quê? O grupo acetil. Esse grupo acetil tem afinidade por quem? Pela coenzima A. Porém, para um se ligar ao outro, esse grupo acetil precisa perder um hidrogênio. E a perda desse hidrogênio é feito por quem? Pela desidrogenase, é aproveitado por quem? Pelo NAD, que pega esse hidrogênio e leva para a cadeia transportadora de elétrons. Então, o acetil se une com a coenzima A e forma, então, acetil coenzima A. Quando acontece isso aqui, gente, quando o acetil vira acetil coenzima A, ele já ele já se transforma, digamos, já é convertido em acetilcoenzima A, já entrando na mitocôndria. A coenzima A, para ela ter sua atividade de coenzima, ela precisa se associar a alguns tipos de vitamina. Na conversão do piruvato em acetilcoenzima A, tem a participação da própria coenzima A.
que é a coenzima A que permite a afinidade do acetil pela membrana para ele poder atravessar a membrana e entrar na mitocôndria. Essa coenzima A funciona para isso. Acetil-CoA, então, entra no ciclo do ácido cítrico. O que é que a gente vai destacar nesse ciclo do ácido cítrico? As reações em que gera em cuja atividade das desidrogenases geram a liberação de hidrogênios que têm os elétrons que são carregados pelos NADs para a cadeia transportadora de elétrons. Mas aqui não só o NAD, vai ter o FAD também, que é um outro tipo de transportador de elétrons que a gente vai falar a respeito, ele já fica associado à própria cadeia de transporte. A gente vai falar dessas reações, não se preocupe. O que eu quis dizer agora é que a gente sabe que respiração celular gera um importante, um importante resíduo, um importante metabólito que é altamente tóxico, que altera o pH da célula e que precisa ser liberado para fora dessa célula, que é o CO2, que é o gás carbônico. Quando a gente está falando de respiração, fisiologia da respiração, a gente costuma dizer que a célula metabolicamente ativa respira. Ela aproveita o oxigênio e ela gera CO2. O aproveitamento do oxigênio a gente nem falou ainda. A gente ainda vai falar. O CO2 é aqui. É aqui que ele é produzido. Em algumas reações de desidrogenação, é gerado CO2. Como consequência, esse CO2 ele não tem função aqui, ele tem que ser levado de volta para ser exalado na respiração, ok? Então, quando perguntarem para vocês onde é que é gerado na respiração celular, onde é que é gerado CO2, podem responder que é principalmente aqui no ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico ele também tem uma reaçãozinha aqui que disponibiliza um fosfato que pode ser utilizado para fosforilar um GDP, que é um guanilato de fosfato, que ganha esse fosfato e vira um GTP. Esse GTP pode ser quebrado, liberar fosfato, que pode ser aproveitado para sintetizar um ATP. Então, aqui no próprio ciclo do ácido cítrico, tem a capacidade de sintetizar uma molécula de ATP. Ok? Então, vamos lá. A gente vai ver, então, as reações do ciclo do ácido cítrico. A gente viu até aqui, a gente viu até a formação desse acetil-CoA, ok? O que é que está sendo destacado aqui de importante? Eu vou fazer alguns destaques para vocês. A oxidação dos ácidos graxos, que a gente vai ver aula que vem, a beta-oxidação, gente, serve para quê? Para gerar acetil-CoA. E é nada mais, nada menos que quem inicia todo o restante do processo da fosforilação oxidativa, né? Então, daí a importância da oxidação dos ácidos graxos. E o primeiro e último é um ciclo, né? Não tem primeiro, não tem último, aqui que é o final, mas que pode ser convertido no citrato, que a gente vai já falar a respeito, que é o oxaloacetato. Ele também é importante tanto para a biossíntese dos aminoácidos, ele é aproveitado para sintetizar alguns aminoácidos que o nosso corpo é capaz de sintetizar, como alguns aminoácidos podem ser oxidados e formar oxaloacetato. Por isso que aminoácidos conseguem alimentar o ciclo do ácido cítrico também, porque ele pode ser convertido em oxaloacetato, que vai ser o último, mas que o último aqui também é o primeiro, né? É um ciclo. Então vamos lá, o acetil-CoA também vai ser convertido em citrato através dessa reação aqui, que é a reação da citrato sintetase. É uma reação de hidratação, você tem a reação com H2O, e que é nessa hidratação que a acetil-CoA libera o grupo CoA e libera esse grupo acil. O que sobra é o citrato. E esse citrato continua o processo, o citrato vai ser substrato para a aconitase. O que a aconitase faz? Ela faz uma reação em duas fases. Primeiro, ela desidrata, né, porque essa molécula acabou de ser hidratada para ela poder liberar o grupo acil e a coenzima A e sobrar o citrato.
ela desidrata, libera essa molécula de H2O, o que sobra é o cisaconitato, que rapidamente é convertido em isocitrato, ganhando de volta uma molécula de H2O. Aqui é interessante a gente destacar também que o próprio citrato pode ser convertido em ácido graxo e em colesterol também. Então, nos momentos, é por isso que quando a gente está falando de adipogênese e síntese de ácidos graxos de colesterol, envolve o consumo de energia, porque um dos principais substratos para a síntese, para a biossíntese de ácido graxo de colesterol, que são essenciais para o nosso organismo, parte de um substrato que é gerado pelo ciclo do ácido cítrico. Se é gerado pelo ciclo do ácido cítrico, consome energia, já que ele acontece em função de sintetizar ATP, ok? Esse isocitrato, então, ele é substrato para que enzima? Olha o nome, isocitrato desidrogenase. Então, aqui, finalmente, acontece uma ação de uma desidrogenase, que retira esse hidrogênio do isocitrato. Uma vez que esse hidrogênio está livre, foi retirado, está disponibilizado, quem é que está doido por ele? É o NAD. O NAD, então, pega esse hidrogênio e vai levar para a cadeia transportadora de elétrons. O que sobra sem esse hidrogênio é o oxalosucinato, que é rapidamente convertido em alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato é muito importante também porque ele é utilizado para a síntese de vários aminoácidos. Vários aminoácidos, para serem sintetizados, partem do alfa-cetoglutarato e vice-versa. Alguns aminoácidos podem ser desaminados, oxidados e convertidos em alfa-cetoglutarato, alimentando assim também o ciclo do ácido cítrico. Esse alfa-cetoglutarato, ele vai ser substrato para a enzima, olha o nome da enzima, alfa-cetoglutarato desidrogenase. É uma desidrogenase novamente, vai-se embora mais um hidrogênio, o NAD leva ele embora para a cadeia transportadora de elétrons. Aqui tem a liberação de outra coenzima A, aliás, liberação não, tem a participação daquela mesma coenzima A que foi liberada no início do processo, ela vai ser reciclada, porque quando uma coenzima A se junta, isso aqui é bioquímico, quando uma coenzima A é associada a uma molécula, é liberada uma molécula de CO2. Então aqui já tem uma reciclagem dessa coenzima A que ela não pode ir embora. A coenzima A sempre tem que estar sendo reciclada nesse processo. E aqui o NADH já tem mais hidrogênio para ele levar embora. E, novamente, o resultado disso, o produto, é o succinil-CoA, por isso que é CoA, né? Aqui houve o recrutamento novamente da coenzima A, e esse succinil-CoA, ele também pode ser resultado da conversão de alguns ácidos graxos são convertidos não somente em acetilcoenzima A, alguns também podem ser, principalmente os insaturados, eles podem ser convertidos em succinil-CoA, alimentando assim o ciclo do ácido cítrico também. Além de outros aminoácidos, principalmente valina, isoleucina e a metionina, que podem ser oxidados formando succinil-CoA, pode ser desaminados formando succinil-CoA. E o succinil-CoA é um substrato importante para a biossíntese de algo que a gente vai falar lá na cadeia transportadora de elétrons, que é a porfirina, que forma um anel que contém um ferro dentro dele, importante para tudo que transporta algo dentro das proteínas, inclusive a própria hemoglobina. A hemoglobina é uma hemoproteína, hemoglobina. Ela contém porfirina. Porfirina é sintetizada a partir do succinil-CoA. Tá vendo como tudo em algum momento envolve, toda célula que é metabolicamente ativa, envolve algum substrato do ciclo do ácido cítrico. Ou seja, essas substâncias não estão aqui meramente, não meramente, né, porque isso é muito importante, para liberar elétrons de alta energia também não. Esse ciclo aqui gera substratos muito importantes para vários outros processos da célula também. Mas continuando, esse succinil-CoA também é substrato da succinil-CoA sintetase. O que é que ele faz aqui? Por que ela é uma sintetase? O que é que ela vai sintetizar? Ela vai liberar
essa coenzima A, libera o CoA e o grupo acil também. E nesse momento, nessa liberação, acontece uma liberação de uma certa energia potencial que pode ser aproveitada para quê? Para ligar um guanilato de fosfato com outro fosfato, gerando o quê? Um importante nucleotídeo que é um GTP. GTP ele é sinalizador intracelular, ele é segundo mensageiro e ele também tem ligação fosfato que acumulou alguma energia que foi liberada aqui dessa liberação da coenzima A. Esse GTP, inclusive, pode ser quebrado e a quebra dele pode liberar energia para a síntese do ATP. Então, é aqui que pode se formar uma molécula de ATP também. E continuando, esse succinato vai sofrer a ação de quem? De uma succinato desidrogenase. Novamente, desidrogenase faz o quê? Libera, disponibiliza esse hidrogênio. A gente já sabe quem leva o hidrogênio. Mas nesse caso aqui não é o NAD, é o FAD, mas que faz a mesma coisa. A única diferença é que é outro aminoácido que compõe essa célula. Na verdade, tem uma grande diferença aqui. Eu falei para vocês que NAD e NADH tem dentro do citoplasma e tem dentro da mitocôndria o tempo todo, né? Estão livres. O FAD não. O FAD, ele meio que ele é o que a gente chama de grupo prostético. Ele está inserido, ele faz parte da cadeia transportadora de elétrons. Ele é como se fosse o elemento que liga esse ciclo à cadeia transportadora de elétrons também. Inclusive, ele vai ser substrato para um complexo lá da cadeia transportadora de elétrons, que especificamente vai pegar esse hidrogênio aqui. Então, ele não é um lançador, ele transporta diretamente esse hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons. Quando chegar lá, isso aqui vai ficar mais claro. Mas também outro elétron de alta energia é disponibilizado aqui. E, além disso, ácido aspartico, fenilanina e tirosina podem ser convertidos em fumarato, que é justamente o produto da succinato desidrogenase. Esse succinato, quando ele perde esse hidrogênio, ele vira fumarato. Mas esse fumarato não é proveniente só do succinato, não. Ele pode ser da conversão desses três substratos aqui também. O fumarato, então, sofre a ação da fumarase. A fumarase hidrata esse fumarato e ele gera o quê? O malato. Malato que lembra que eu falei para vocês que existem outros substratos que alimentam a gliconeogênese hepática também. O malato é importante. A gente falou do malato, gente. Não sei se vocês lembram, para depois que o lactato é convertido em piruvato para ele sair da mitocôndria, lembra que eu falei para vocês que ele precisa ser convertido em malato? Foi isso aqui que aconteceu lá. Ó. Isso aqui não está dentro da mitocôndria? Foi isso aqui que aconteceu lá no hepatócito, essa conversão dele, em todo esse processo aqui até ele virar malato, e esse malato sai da mitocôndria e alimenta, sim, a gliconeogênese também. Mas esse malato, dependendo da demanda energética e dependendo de que célula a gente está falando, né, se não for exatamente uma célula hepática, esse malato, então, vai ser convertido em oxalacetato através de uma outra reação de desidrogenase, que é a malato desidrogenase. Aqui a gente tem a última liberação de uma molécula de hidrogênio que vai ser carregada pelo NAD para a cadeia transportadora de elétrons. E aqui é o final, ao mesmo tempo que é o final, foi aqui que a gente começou, porque esse oxalacetato, ele é quem inicia todo o processo do ciclo do ácido cítrico. Inclusive, piruvato é convertido em oxalacetato também. Quando o piruvato é convertido em acetil-CoA, ele gera oxalacetato e ele gera acetil-CoA. Então, o início é o fim. E assim o ciclo vai acontecendo. Porém, esse ciclo aqui, ele é limitado pela quantidade de oxigênio para isso. Por que ele é limitado? Se eu nem falei de oxigênio aqui, onde é que o oxigênio entrou aqui? Em lugar nenhum ainda, né? Por que ele é limitado? Porque os hidrogênios que são carregados para a cadeia transportadora de elétrons, na cadeia transportadora de elétrons, ela é limitada pelo oxigênio. E na aula que vem a gente vai entender por quê. Então, se não tiver oxigênio proporcionalmente ao tanto de estímulo que está tendo aqui do ciclo do ácido cítrico, esses substratos eles se acumulam
Ou pior ainda, se a glicólise já não estiver mais dando conta, glicose está acabando. A glicose está acabando. A demanda por ATP continua. O que é que vai alimentar o ciclo do ácido cítrico para isso? Começa a ter mais participação de beta-oxidação para ácido graxo ser convertido em piruvato, acetil-CoA e alimentar o ciclo. Isso aqui gera corpos cetônicos, que a gente vai falar a respeito também. E a quebra de proteínas começa a ser aumentada também para poder esses aminoácidos alimentarem o ciclo do ácido cítrico à medida que a glicemia vai baixando, à medida que a disponibilidade da glicose, que é quem alimenta tudo isso, vai diminuindo também. Então está tudo interligado. A fase 2 é a cadeia de transporte de elétrons. Todos esses elétrons aqui que foram disponibilizados serão aproveitados para gerar o quê? Um gradiente eletroquímico importantíssimo. Gradiente eletroquímico é uma energia potencial. Essa energia potencial vai ser convertida em quê? Em força motriz. Essa força motriz é necessária para quê? Para fosforilar o ADP. Fosforilar o ADP é sinônimo de quê? De síntese de ATP. É isso aqui que está sendo demonstrado aqui, ó. Elétron sendo aproveitados para fosforilar um ADP e gerar o ATP. Isso gera também, e nem todo hidrogênio, gente, vai ser, os hidrogênios que geram essa força motriz são aproveitados também para quê? Eles reagem com quem? Com oxigênio. Finalmente o oxigênio apareceu. Esse oxigênio vai pegar esses hidrogênios que passaram pela cadeia transportadora de elétrons. Oxigênio mais hidrogênio é igual a quê? H2O. Por isso que o oxigênio limita, gente, tudo isso, porque ele é o final. Todos os hidrogênios que são transportados para a cadeia têm que ir para algum lugar. E quem é que recebe, quem é o aceptor final desses hidrogênios é o oxigênio. O oxigênio é como se fosse o final de tudo, né? Então, se o oxigênio começa a diminuir, o restante começa a dar problema, começa a depender de outras vias. Por isso que o oxigênio é limitador, e é por isso que esse processo é o processo de fosforilação oxidativa. Aqui a gente viu a função, um monte de... Não só a função principal do ciclo do ácido cítrico, que seria o quê? Disponibilizar esses hidrogênios para reduzir várias dessas enzimas transportadoras, né, aqueles NAD e FAD, que transportam essas moléculas de hidrogênio até a cadeia de transporte de elétrons. Nesse ciclo também já é possível haver uma síntese de ATP, e também é onde se produz gás carbônico, água, tem vários processos interessantes de substratos, substâncias, moléculas intermediárias do ciclo, que são importantes para biossíntese de aminoácidos, muito importantes, e biossíntese de ácidos graxos também. Numa situação dessa em que se produz succinil-CoA, ácidos graxos podem ser convertidos a succinil-CoA, o citrato. O citrato ele é resultado de uma reação inicial do ciclo, partindo do oxaloacetato, né? O citrato ele é crucial, gente, para regulação e para o processo em si de biossíntese do próprio colesterol e dos ácidos graxos, já que o organismo sintetiza, a gente não tem ácidos graxos só provenientes da dieta. O organismo é capaz de sintetizar ácido graxo e sintetizar colesterol a partir desse citrato. Claro que esse citrato foi metabolizado de algo que veio da dieta, né? Nunca gera do nada, é uma coisa virando outra, são conversões. Uma fase dessa conversão pode continuar o citrato aqui no ciclo do ácido cítrico, se isso estiver, esse estímulo continuar, né? Se a prioridade da célula nesse momento for mais ATP do que sintetizar ácido graxo, claro que a tendência desse citrato vai ser aproveitado enquanto substrato do ciclo. Porém, a própria presença do citrato, inclusive, é um sinalizador disso. Mais citrato, guarda essa informação que a gente vai usar mais lá na frente quando a gente estiver falando de metabolismo de lipídios, de ácidos graxos e colesterol. Mais citrato
uma concentração plasmática, por exemplo, ou local na célula, na verdade, né? Não é plasmática somente, mas na célula em si, que está respirando, que está com seus processos metabólicos ativos. Se tem mais citrato, ou seja, esse citrato não está diminuindo, seus níveis de citratos estão normais, significa o quê? O ciclo está girando menos, né? Então essa célula está com as necessidades metabólicas dela não muito ativadas. O citrato é um sinalizador disso. À medida que esse citrato diminui, significa que o ciclo está girando muito, né? Os intermediários do ciclo estão sendo metabolizados, estão sendo quebrados e virando outros intermediários, né? Esse citrato está virando aconitato, para depois virar isocitrato, e assim por diante, para culminar onde a gente parou no final da nossa aula. Então, citrato é um importante sinalizador disso, além como malato para gliconeogênese, e assim por diante. O fumarato para a própria cadeia transportadora de elétrons, cada um desses pontos do ciclo do ácido cítrico, a gente acaba passando rápido por esse ciclo, mas tem vários pontos importantes aqui, inclusive pontos em que os aminoácidos podem ser desaminados ou transaminados para virar algum desses intermediários e assim alimentar o ciclo. É por isso que a gente é capaz de catabolizar proteínas para poder sintetizar ATP. Aula que vem, então, a gente começa aqui na cadeia transportadora de elétrons.